O PlayStation pode até dar seus deslizes, a Sony pode até merecer ser criticada e cobrada. Mas olha, cada vez mais a gente também tem que deixar os agradecimentos. Não fosse pelo PlayStation, essa indústria toda de games já tinha ido para o chão faz tempo. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, um grande prazer em vê-los aqui novamente. E hoje, meus amigos, nós vamos falar dele, do PlayStation, mais uma vez salvando a indústria, né? Carregando praticamente aí sozinho nas costas. Não tem jeito, o PlayStation é a plataforma onde as grandes publishers querem colocar os seus jogos, é onde os acordos de exclusividade, marketing, tudo são feitos com mais frequência porque é a plataforma mais relevante, não tem discussão, né? O PlayStation é o único lugar onde o cara botar o jogo ali é praticamente a mesma coisa que imprimir dinheiro, né? E a gente tá vendo mais uma vez a grande prova disso, com mais um lançamento que a própria Square Enix, que teve aí a sua polêmica, né, com relação às vendas de alguns títulos aí do Final Fantasy no PlayStation, relatório da empresa lá em 2024, que abriram uma brecha para se questionar se valia ou não a pena fazer acordos de marketing com a Sony e de exclusividade. E a gente só tá vendo agora, galera, a grande comprovação disso, porque a Square Enix acabou de dar com a língua nos dentes. Meus amigos, se vocês bem se lembram, no último showcase do Xbox, um dos jogos que foram anunciados ali da Square Enix foi o Final Fantasy VII, né, aquele remake lá do primeiro título. E o outro jogo que ela anunciou tinha sido Final Fantasy XVI, que foi um dos exclusivos do PlayStation 5 em 2023, junto ali com Spider-Man, né, 2 e assim por diante. E bom, meus amigos, o Final Fantasy XVI, ele foi um dos Final Fantasies, né, mais amigáveis, vamos dizer assim, em termos de público, né, porque ele tinha uma jogabilidade um pouco diferenciada, um Final Fantasy um pouco mais de ação, é mais fácil de você aprender o combate, né, os movimentos, ele é um Final Fantasy mais facilitado, digamos assim, para quem não é tão familiarizado ali com RPG, né, ou tanto assim nesse estilo, enfim, né, então ele é um Final Fantasy que ele é interessante, principalmente para quem não gosta de RPG. Por mais que ele tenha os seus defeitos, né, inclusive um dos defeitos que ele trouxe foi superaquecer vários PlayStation 5 aí no mercado, né? Mas isso não tinha a ver com o jogo, né? Tinha a ver com outros poréns que eu já expliquei na época. E então ele causou bastante polêmica em vários sentidos. Enfim, ponto é que quando a Microsoft anunciou o Final Fantasy XVI, a gente viu muita gente na internet falando, olha lá, um exclusivo do PlayStation, né, indo pro Xbox. De novo, né, aquele discurso idiota, os caras não sabem a diferença entre um jogo third party e first party. Mas esse não é o ponto. O ponto é que todo mundo aí ficou comemorando, começaram as listinhas, e adivinha só, saíram os dados de vendas estimados por um instituto de pesquisa oficial, renomado, norueguês, e também com apoio de diversos analistas, sendo um desses aí o famoso NIB, que confirmou que as vendas de Final Fantasy XVI no Xbox nessa primeira semana não passaram das 30 mil cópias. É isso mesmo que você está ouvindo, Final Fantasy XVI não passou das 30 mil cópias. Vamos arredondar? Vamos arredondar? Vamos botar 100 mil, não passou nem de 100 mil cópias vendidas na primeira semana. E aí eu falo pra vocês, né? O que adianta ficar na internet, né, cobrando o estúdio, cobrando a empresa? Ah, olha, vocês não olham pro Xbox. Ah, olha, vocês, né, ficam aí excluindo a plataforma da Microsoft, ficam aí de conluio com a Sony. Agora os estúdios são sonistas também, né? Antes era só a mídia, que já era patético, né, de ver vocês fazendo na internet. Agora virou uma algazarra. Tudo, qualquer coisa agora virou sonista. Os estúdios são sonistas. Até um tempo atrás aí, o estúdio lá do Black Myth Wukong estavam falando que era um estúdio sonista. Não, veja, os desenvolvedores aí falando mal do Xbox, isso, aquilo, outro. Caras, sério mesmo, velho? Do próprio desenvolvedor falar que o negócio é X e vocês vão lá e temam falando que é Y, tá ligado? E tipo assim, com todas as evidências de que realmente o que os caras estavam falando era verídico. Nesse caso aqui, então, é patético, né? Porque ficaram cobrando a Square Enix durante aí esses 2 anos por não lançar os Final Fantasy no Xbox, chorando porque estavam ignorando o Xbox e blá. E aí, vocês estão vendo por que vocês são ignorados? Vocês estão vendo por... Vocês que eu digo é o Xbox no coletivo, tá? Não tome isso como uma ofensa se você for um cara fã de Xbox. Entenda que eu tô separando as coisas, falando meio misturado, mas eu tô dizendo no coletivo, tá? Você que é fã de RPG, você que curte, tá tudo bem, não é pra você essa mensagem. Mas assim, que mensagem que passa pra empresa? Que passa pra Square Enix? Que o Xbox é uma plataforma que não vale a pena.
Não vendeu nada. Caras, pra vocês terem uma ideia, na primeira semana do Final Fantasy XVI no PlayStation, olha que foi considerado um título mais ou menos, né? Vendeu mais de 3 milhões de cópias. Vocês têm noção disso? Mais de 3 milhões de cópias, uma semana no PlayStation. Então assim, manos, 3 milhões de cópias até no PlayStation. Hoje em dia é um número fraco, né? Pra um jogo grande, AAA, é um número que não é muito expressivo, não. Aliás, eu fico me perguntando, será que esse porte do Final Fantasy XVI pro Xbox sequer pagou as contas do porte do jogo pro Xbox? Quanto será que custou esse porte aí, hein, galera? Quanto vocês acham que custou pra fazer isso aí, né? Talvez uns 10 milhões, um pouco menos, um pouco mais... Quanto será que foi? Agora vocês imaginam o desgosto da Square Enix. Isso fica também de lição pra Square Enix, né? Porque no ano passado eles fizeram um relatório dizendo que os lucros ou a receita não tinha ido de acordo como eles queriam. Muita gente quis culpar o PlayStation por isso, sendo que no relatório da Square Enix dizia que não tinha nada a ver. As vendas do Final Fantasy XVI no PlayStation, na verdade, tinham superado ali, né? Certas métricas. Então a culpa não tinha a ver com o PlayStation, tinha a ver com o mercado de mobile, certo? Onde as expectativas não foram alcançadas, as metas não foram batidas, então a empresa teve uma diminuição, né, na sua estimativa de receita em geral e lucro. Então a gente sabia que a culpa não era do PlayStation, embora muitos tenham tentado distorcer as informações daquele relatório. Eu já mostrei pra vocês esse relatório aqui de cabo a rabo, né, o que foi que aconteceu. Mas de qualquer forma isso fica como uma mensagem, né? Não só pra Square Enix, mas pra todos os estúdios. Você imagina os outros estúdios da indústria vendo isso acontecendo. Cada vez mais o Xbox vai se tornando mais irrelevante. Cada vez mais é difícil os caras quererem arriscar de querer colocar o jogo no Xbox. É por isso que a gente vê muito desenvolvedor falando que hoje em dia, se você não colocar no Game Pass, já não ter aquele dinheiro garantido da Microsoft, às vezes não tá valendo muito a pena não. Aliás, teve um relato aí, né, de uns tempos atrás, parece que um desenvolvedor aí, ou um cara muito próximo dos desenvolvedores comentou que a Microsoft apertou um pouco o cinto, né, apertou um pouco o bolso aí, porque antes ela oferecia muito mais grana para os jogos entrarem no Game Pass e hoje em dia parece que a coisa está um pouco mais retida, né. Então talvez nem isso hoje em dia esteja valendo mais a pena como era antigamente, né, enfim. Então assim, primeiro de tudo é uma pena, né? Como eu já falei no outro vídeo, esse negócio de exclusivo, ele é bacana para ter um destaque da plataforma, mas quem tem a obrigação de fazer exclusividade é a dona da plataforma. Agora, jogos third party, cara, legal ter disponibilidade para as outras pessoas também jogar, conhecer franquias, né? Jogos bons, eles têm de crescer, certo? Então, é legal ter exclusividade de third party também, mas depois que passa, galera, dá um apoio, velho. Parece até que vocês pegam uma birra, cara. Ah, o jogo foi no PlayStation primeiro. Ah, agora vem para Xbox. Não, vamos boicotar. O caso do Black Myth Wukong também, mesma coisa. Queriam boicotar o jogo, sendo que os próprios desenvolvedores estavam explicando, olha, problema no Series S. Mano, que problema é esse que vocês têm que vocês levam pro coração se critica o Series S? Por que vocês querem defender tanto o console se vocês sabem que esse console é uma batata? Não adianta querer ficar inventando desculpa. Ah, mas roda jogo tal assim, jogo assado ali. Mano, não é a mesma engine em todos os jogos, não é a mesma física que tem em todos os jogos, não é o mesmo asset que tem em todos os jogos. É tudo diferente. Então, às vezes, é normal um jogo que às vezes até parece mais pesado rodar e outro nem tanto. A gente já cansou de ver. Tem jogo até da própria Activision que no Series S ficava zoado. Com vários efeitos a menos e tudo mais. Recentemente, se eu não me engano, a própria CD Projekt Red falou que o próximo The Witcher, né, o 4, o AL vai rodar 60 FPS nos consoles maiores, né, o PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 5 Pro, mas o Series S ia ser um desafio desgraçado dos caras fazerem. Então parem de ficar defendendo console de batata, velho. Vocês tinham a opção de comprar o Series X ou o Series S. Se você comprou o Series S foi porque você quis. Ninguém te obrigou. Pô, mano, sério mesmo, Series X a geração inteira, pelo menos até antes de aumentar o preço. Tava saindo aí por uns 3.500, 4.000. Mas o Series S também tava caro, velho. Quase 3.000 reais. Pô, mano, se você juntou 3.000 reais, você tem noção que você já juntou mais de 3/4 do valor total de um Series X? Então não vem com esse papo aí de que não tinha dinheiro não, velho. Se você juntou dinheiro, você podia ficar mais um tempinho, juntar mais um pouquinho e comprar o Series X. Eu tô vendo muita gente aí agora querendo desdenhar do jogo, falando que é porcaria, isso, aquilo, outro, mas tava aí na internet, né, chorando porque a Square Enix não dava atenção pro Xbox. Vão lavar essa cara, né, bicho? Vão lavar essa cara, tá? Vão lavar essa cara. Cada vez mais, tá? Microsoft sacaneia vocês, né, entre aspas, sacaneia, né, vocês, nesse sentido, de não valorizar o console. Aí os estúdios olham pro PlayStation, vende muito mais relevante, né? É garantido o retorno na plataforma, tá ligado? E no Xbox não, já no Xbox, cara, é muito arriscado, se flopar já era, ou se não tiver um contrato firmado ali com a Microsoft, também não vale a pena. Então veja como que é um ciclo, né? Quando eu falo pra vocês que esse negócio da venda de console é muito importante, muita gente tenta desviar o foco disso, é exatamente desse ponto que eu tô me referindo. Pra que o estúdio vai se dar o trabalho? Então, meus amigos, é isso, né? A notícia de hoje, eu queria falar que, nossa, olha que zoeira engraçada, tal, mas véio, já tá se repetindo tanto isso, que já tá, não é nem perder a graça, velho. Eu nem sou da Xbox e me revolto no lugar desses caras de ver um negócio desse. Digam vocês o que vocês acham disso. Né? Me digam vocês.
Eu vou ficando por aqui então, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês, uma excelente segunda-feira. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.